Amém. Se assente, queridão, queridona, já abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Deus tem palavra para nós hoje. Privilégios e responsabilidades. Há quem tenha muita dificuldade, queridão e queridona, de trazer realidades da fé para dentro de casa, para a sua vida familiar e também para os compromissos que mantemos na sociedade, sobretudo as relações que envolvem o nosso trabalho. Então, se eu fosse você, eu estaria muito atento, mais atento do que o normal, nesta mensagem, porque vai estar falando de algo muito prático. Privilégios como nova criatura que somos, nova vida que temos em Cristo e responsabilidades justamente por conta desta nova vida. Então, sua Bíblia aberta, vamos proceder à leitura a 3:18 até capítulo 4, verso 1. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeça a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, a gente pode trazer, respeitado o contexto histórico, aqui eram escravos, mas a gente pode seguir os princípios também, lendo assim: empregados, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, podemos trazer também os nossos dias como patrões, tratem os seus servos, os seus empregados, com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Você pode dizer amém? Amém. Não cometa o erro de isolar esse texto e entender que o propósito dele, na minha e na sua Bíblia, é apenas colocar em ordem, nos seus devidos lugares, algumas recomendações para a família e para a sociedade apenas. Não limite a Bíblia Sagrada a um código moral apenas. Esse texto está em um todo. A proposta de toda a carta de Paulo aos Colossenses é de que a nossa nova vida em Cristo é a única vida dignamente vivida.
Não se esqueça de que Paulo está escrevendo a uma igreja que está se debandando por falsos ensinos. Era uma igreja que estava se afastando do senhorio de Cristo. Era uma igreja que estava se perdendo em meio aos clamores da sociedade com as suas influências pagãs. O mundo estava entrando dentro da igreja. Os valores da filosofia, do judaísmo e uma mistura disso tudo estava provocando uma igreja, ou na igreja, uma confusão. Cristo havia se tornado apenas mais uma das emanações de uma divindade qualquer. Espíritos elementares do mundo, ou rudimentos do mundo, como nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 20, espíritos, culto aos anjos, um fundamentalismo cego e obtuso, com regras de não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. As pessoas dessa igreja estavam vivendo, repito, em confusão. Daí então, capítulos 1 e 2, Paulo fala sobre o princípio dessa nova vida em Cristo. Uma vida plena em Cristo. O mistério que estava oculto, que já foi revelado. Cristo veio. Ele é tudo o que precisamos. Na segunda metade, Paulo vai falar sobre a prática dessa nova vida, como devemos viver. O coração da carta, você sabe muito bem disso, está no capítulo 3, versículo 11. Você pode acompanhar comigo aí. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo estava na cadeia, você se lembra muito bem dessa informação minha, e recebe notícias dessas falsas doutrinas. A igreja de Colosso era uma igreja novíssima. Nas minhas contas recentes, ela deveria ter algo em torno de 6 anos de fundação. Paulo escreve esta carta, então, para combater esses falsos ensinamentos, trazer de volta os colossenses à fé verdadeira. O tema de Paulo é o tema, amados, que a igreja não pode perder de vista jamais. Somente Jesus Cristo pode salvar. Somente por meio de Jesus é que os nossos pecados são perdoados. E temos o desafio, então, de continuarmos fiéis, com uma fé construída sobre esse alicerce, firme e seguro. Não podemos ir atrás de ensinamentos inventados pelos homens, de valores da nossa cultura anti-Deus, de uma sociedade que alguns estudiosos moderninhos chamam de sociedade pós-cristã. E nós somos aqueles que dizem não. Os valores de Deus em Cristo Jesus continuam sendo válidos. Daí a carta de Colossenses, ou aos Colossenses, acaba sendo um alarde, um testemunho, uma mensagem dessa nova vida que todos nós temos por estarmos unidos com Cristo. Mas olhe para mim, por favor, essa nova vida não apenas muda a nossa vida, mas preste atenção, muda também os nossos relacionamentos. No que o fato de você ser cristão tem impactado, por exemplo, a sua família?
tem impactado os seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho? Como que você vem manifestando essa nova vida no amor que você precisa ter uns, seu amor para os outros, e a vivência, então, em uma sociedade cada vez mais destituída de fundamentos? Concordo, amados, com vários comentaristas que falam que esta passagem que eu acabei de ler com vocês é uma espécie de catecismo prático ou aulas para novos crentes. Essa lista ou essas recomendações são as mesmas de Efésios 5, 3 até 6, 9. A grande ideia desta passagem é óbvia e clara. A nova vida em Cristo não tem apenas graciosos privilégios, mas severas responsabilidades. De nada adianta, amados e amadas, sentirmos a presença de Deus aqui e vivermos como endemoniados lá fora. Não é à toa que essa porção que lemos, 6 vezes aparece a palavra Senhor. O negócio é sério. É de cima para baixo. É responsa. Paulo está construindo ao longo da sua carta o quanto o caminho da nova vida precisa ser percorrido até chegar à família. Começa do alto, Cristo, e desce até chegar ao casamento. Cristianismo é prático, queridão e queridona. Não é difícil de entender. Nós é que complicamos. Mensagens como a de domingo passado à noite se tornam difíceis, mas necessárias. Temo pelos nossos jovens. Temo por aqueles que ainda viverão os tempos de uma sociedade ainda mais descaracterizada e desprovida de valores. Mas fica a verdade aí, para todos nós colocarmos no coração e levarmos a sério. Não tem nenhuma área da nossa vida que não esteja debaixo do governo e da soberania de Jesus. Como diria Abraham Kuyper, o holandês, não há nenhuma parte, nenhum centímetro neste universo todo que Jesus não possa apontar o dedo e dizer: isto é meu. Isto é meu. Iago, o que isso tem a ver com a família? Eu não vou entrar em pormenores, porque o texto é autoinstrutivo. Repare como que nos desafios, nos deveres familiares, sempre, e também nos deveres da sociedade em si, vai sempre do menor para o maior. De quem recebe a missão de estar submisso e obediente, para aqueles que de fato têm o chamado da liderança. Então são esposas primeiro, depois esposos. Filhos, depois pais. Servos, para depois senhores. É assim. Versículo 18, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Esposas que se sujeitam aos seus próprios maridos, faz aquilo que é conveniente. Diz o texto, como convém no Senhor. Eu já disse isso para vocês, minhas irmãs, mas é sempre importante repetir. Aqui não diz que as esposas precisam se submeter aos homens em geral. Ela deve estar sujeita ao seu marido.
Não é uma postura de submissão cega, obediente, mas ao mesmo tempo inconsequente, ou como se fosse um capacho do homem, mas estar sujeita em missão. Uma submissão obediente, como é conveniente no Senhor. Se há algo na sua relação com o seu esposo que não é conveniente à sua fé em Deus, essa submissão cai por terra. Não sei se você está conseguindo alcançar isso daí. Esposas, e cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como convém no Senhor. O Senhor é o referencial. A submissão da mulher ganha o marido sem palavra. 1 Pedro 3:1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. É uma submissão, me permita usar essa expressão, uma submissão evangelística. Uma submissão pelo Evangelho. A mulher nem se submete ao marido porque ele é bonzinho, porque ele é bonitão, ou porque é legal, ou porque é agradável a ela, porque não é. Ela faz porque é conveniente no Senhor. E porque desse modo, pela sua conduta, ela poderá vir a ganhar o seu marido, mesmo sem palavra. Os maridos que amam suas respectivas esposas recebem aqui, na carta aos Colossenses, uma frase nova. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Você também não pode ser alguém que ama todas as mulheres. Se a mulher não deve ser submissa a todos os homens, mas ao seu marido, ao homem também não pode ser um amante de todas as mulheres. Cada um de vocês ame a sua esposa. E Paulo acrescenta um adendo aqui ao pessoal de Colossos. E não as trate com amargura. No original, com fúria ou indignação. Tratar com amargura faz com que a convivência familiar seja, me permita uma expressão grosseira, mas verdadeira, infernal. Se a bênção de Deus traz o céu para casa, a amargura no coração traz o inferno para casa. A amargura, a fúria, a indignação, o rancor. No original, a amargura é algo que traz amargor no estômago. Algo que faz mal. A amargura faz mal. Por isso que Paulo orienta aos Efésios: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E Pedro, 1 Pedro 3:7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, a vida íntima, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil. Você é frágil, ela é mais frágil. E por ser co-herdeira da mesma graça da vida. E atenção, homens,
Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Existem muitas orações sendo interrompidas justamente porque maridos têm deixado de conviver com as suas esposas de maneira respeitosa e honrosa. Tratem bem. Tratem como vaso mais frágil. Cuidado como fala, porque como se fala, em alguns contextos, é mais importante do que se fala. E os filhos? Temos muitos filhos aqui, Brian, Caio, Iago. Está atento, Iago? Filhos precisam obedecer em tudo a seus pais. É interessante que o verbo obedecer significa ouvir. Ouvir com atenção. Em tudo. Pois fazer isso é agradável diante do Senhor. É interessante, amados, olhe para mim, por favor. A esposa ser submissa convém. O filho ser obediente é agradável. É agradável. Agrada ao Senhor. É como se Deus recebesse lá do céu a obediência de um filho como um culto. Uma liturgia. Um culto que lhe agrada. Sabe o que me veio à mente agora? Jesus saindo das águas do batismo e o Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer. E parece que essa relação não é absurda. Quando você é obediente a seu pai, você ouve a mesma fala. Esse é o meu filho. Eu me agrado. Porque em sendo obediente, em ouvindo... E por que obediência no original tem a ver com ouvir? Porque, amados, a obediência, antes de ser um ato, é uma postura do coração. Porque senão você vai ser igual aquela criança, já contei aqui essa história, né? Que o pai falou: filho, senta. E o filho ficou de pé. Filho, senta. E o filho ficou de pé. Filho, senta. E aí ele senta. Mas aí ele olha para o pai e fala o seguinte: pai, eu estou sentado aqui, mas por dentro eu estou de pé. A desobediência, Leônidas, é tão séria que na lei de Moisés, eu sei que os filhos vão dizer glória a Deus, como está valendo essa lei ainda. Filho desobediente era levado à porta da cidade e era apedrejado. Tá bom para você? Apedrejado. Deus não tolera filho desobediente. Paulo vai dizer aos Efésios que os filhos devem honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias aqui na terra. Agora, pais, você segura aí na cadeira, hein? Não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados, para que eles não fiquem abatidos. Eu não vou entrar em todos os detalhes de o que o pai pode fazer para irritar o seu filho, mas a gente pode cogitar algumas coisas aqui juntos, vamos lá? Como que um pai irrita o seu filho? O pai irrita o seu filho quando ele fala uma coisa e faz outra coisa. Sim ou não? Quando não tem critérios. É igual o árbitro de futebol do Campeonato Brasileiro. Não tem critérios. Uma hora é falta, outra hora não é. Uma hora é pênalti, outra hora não é. Tem pai que irrita o filho. Quais são as regras? Não há clareza no comando.
Os pais irritam os seus filhos quando eles dizem o seguinte, vai nessa mesma direção, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Olhe para mim, pais irritam os seus filhos quando não lhes disciplinam. Ah, pastor, mas porque você está entregando o seu filho ao seu bel prazer, aos desejos da carne. Você entrega ao celular, você entrega às redes sociais, você não faz devocional em casa. Você irrita os seus filhos quando você não os cria na doutrina e no ensino do Senhor. Eu disse que não iria insistir, mas vamos lá. Você irrita os seus filhos também quando você tem filhos favoritos. Um é mais querido do que o outro. Um tem mais direitos do que o outro. Eu sei que tem filho aqui que olha, tem filho que sempre acha que o outro, né? Mas os pais aqui estão me entendendo. E quando tem preferência, exemplos bíblicos de pais que privilegiaram filhos. Dá para citar? Jacó, José. É danoso, amados. É danoso. No caso, Jacó, Isaac, né, que preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó, e Jacó preferia José, deu uma roupa de príncipe para José, e isso causou uma confusão muito grande. Paulo vai dizer aos Efésios, não provoquem a ira nos seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Iago, outro ponto. Eu quero que você preste muita atenção nisso daqui que eu vou falar. E a sociedade? Eu sei, queridão e queridona, de que o contexto bíblico era o contexto da escravidão. Roma tinha muitos escravos. Colossos tinha muitos escravos. E crentes se convertiam sendo escravos. Na cidade de Colossos tinha um cidadão chamado Filemão, dono de escravos. Um desses escravos era Onésimo. Paulo não combateu a escravidão. Eu não sei se eu vou chocar vocês. Olhe para mim, por favor. Adolescentes, jovens também aqui. O cristianismo não veio, vou falar isso com muito cuidado, para responder ou para lidar diretamente com questões políticas. Ele influencia. Mas vocês já imaginavam se Paulo combatesse politicamente? O chamado dele não era esse. Se ele fosse um abolicionista nesse tempo aqui, o cristianismo não tinha passado do primeiro século. Porque os cristãos logo seriam acusados de promover uma verdadeira revolta de escravos. A maior parte da população de Roma era de escravos. A mudança que o cristianismo propõe é de valores. O alvo do cristianismo é atingir as bases da sociedade. E aí Deus levanta alguns homens e algumas mulheres ao longo da história para defender determinadas causas sociais. Claro. Mas o alvo diretamente não é político. Por isso que Paulo não entra em detalhes aqui, apesar que, eu sempre gosto de citar, que a Filemão, Paulo escreveu assim, receba Onésimo de volta, o escravo fujão. Mas não receba como escravo. Lembra disso? Receba como irmão. Então há uma mudança. Então Paulo
aqui está dizendo o seguinte: escravos, servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra. Vocês têm senhores aqui na terra. Há um Senhor no céu e há senhores aqui na terra. Todos nós, amados, temos senhores aqui na terra. Temos pessoas a quem nós devemos prestar contas. Agora, nós não devemos servir apenas quando estamos sendo vigiados somente para agradar, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Esse texto é um estímulo para você que está sendo alvo de algum tipo de abuso no trabalho. Claro que existem situações que você precisa parar e falar: opa, isso já não está mais agradando a Deus, não. Eu preciso me posicionar. Mas também, queridão e queridona, eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus. Paulo diz assim, olha, aos Efésios: obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como vocês estivessem servindo ao próprio Cristo, porque na verdade vocês são servos de Cristo. E aí, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Em outras palavras, os homens maus a quem você serve, as mulheres más a quem você serve, são muitas vezes, e agora você vai ficar em crise comigo, são muitas vezes instrumentos de Deus para trabalhar alguns valores em você. Ah, pastor, mas qual o limite? Tem que ter um limite. A prova está doendo, Senhor. Ela me faz chorar. Me dá logo a vitória. Desse jeito eu não vou aguentar. Sei que é difícil, amados. Mas Deus pode estar dizendo para você o seguinte: faça para mim. Olha para mim, faça para mim. Acorda de manhã para trabalhar, para mim. Faça a sua missão no trabalho, para mim. Não é para o seu encarregado, não é para o seu chefe, não é para o seu patrão, não é para o seu pai. Alguns aqui estão trabalhando para o pai. Faça para mim. Jesus está dizendo isso. Faça para mim. Versículo 24. Está preparado para receber? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Mesmo aqueles aqui que estão dizendo: ah, mas eu trabalho por conta própria. Ninguém trabalha por conta própria. Você sempre trabalha para alguém. Sempre. Mesmo o cara que está de home office, mesmo o cara que faz programa, ele é ninguém é sozinho. Faça para mim. Até mesmo porque o texto vai dizer, amados, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça. E ninguém vai ser tratado com parcialidade. Amém, aleluia, amém. Sejam obedientes. Paulo vai dizer, Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,18, né? Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. É duro, amados, mas é verdade. O Augusto Nicodemos dá umas dicas muito interessantes. Ele diz assim, olha, é fundamental obedecer ao nosso Senhor no trabalho, senhores na terra, de todo o coração. O crente precisa ver seu trabalho como algo de caráter espiritual. Nós temos uma mania, olhe para mim, romanista, católica. Tem gente que se converte, mas continua católico, de achar que o único trabalho espiritual é o trabalho na igreja. Ah, pastor,
Tem gente até que pede, eu quero pedir pelo meu trabalho secular. Trabalho secular? Crente não tem trabalho secular. O crente só tem trabalho espiritual. Não importa se você varre rua, não importa se você administra uma empresa, não importa se você é motorista, se você é artesão, se você é pedreiro. Seu trabalho é espiritual. Você é um vocacionado. Diz que perguntaram para Martinho Lutero, não é? Essa história é famosa, todo mundo conhece. Um sapateiro perguntou para ele, falou o seguinte: como eu queria ser um servo de Deus. O que eu devo fazer para ser um homem de Deus? Lutero, com aquele jeito grosseiro dele, direto, diz o seguinte: faça o melhor sapato e venda com preço justo. O cristão deve esperar a recompensa que vem do Senhor, porque nesse mundo nem sempre vai receber. Pastor, só está dizendo que se eu me comportar bem no trabalho, fazer para o Senhor, meu patrão vai reconhecer, a minha chefe vai dizer: olha como é bom esses crentes, você está me dando um testemunho, eu vou até me converter. Pode até acontecer, mas na maioria das vezes não acontece. A chibata come doído mesmo. Quem trabalha para ímpio, sofre. Se for ímpio rico, sofre mais ainda. Ou que se acha rico, né? Porque a palavra de Deus diz que o rico é aquele que é rico para Deus. A justiça vai ser feita no juízo final. Quem comete injustiça nessa vida será julgado por Deus no dia do juízo. Um spoiler da mensagem de domingo. Domingo eu vou inverter aquele ditado. No mundo diz: aqui se faz, aqui se paga. O rico e Lázaro nos ensina o contrário. Aqui se faz, lá se paga. Os cristãos devem se portar assim. Vamos encurtar a conversa. Servindo a Deus da melhor maneira possível. Até mesmo porque ninguém será tratado com parcialidade. O juízo de Deus é para todos. E a recompensa vem de Deus. Quem paga o seu salário? Quem paga o seu salário? Quem dá a sua mesada? Não é mesa na cabeça, não. Alguns merecem a mesada, é mesa na cabeça, né? Quem paga o seu salário é Deus. Quem te sustenta é Deus. E por fim, não tem senhores na terra, versículo 3 e 22, tem senhores na terra. Mas, Juninho, só há um Senhor no céu. 4:1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Paulo, em Efésios 6:9, vai dizer para os patrões: deixem as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, dos seus empregados, quanto de vocês, está nos céus. E Paulo repete: não trata ninguém com parcialidade. O cara que é crente, amados, ele trata bem as pessoas. Na sua repartição há um tratamento diferenciado. Por quê? Porque ele é de Deus, ele sabe que ele tem um Senhor no céu. A pergunta que não quer calar é: você sabe, você se esquece, vez por outra, mas é importante você se lembrar sempre: há um Senhor no céu, que está vendo tudo que você está fazendo. Nada passa despercebido dele.
Por isso, em 5 minutinhos, Iago, a nossa aliança familiar é um bom testemunho de Deus no mundo. Em outras palavras, viver em paz na família fala de Deus às pessoas em nossa volta. Nós precisamos, amados, olhe para mim, por favor, sermos promotores da paz. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Adriano, Yara, Esther, o filho e a filha de Deus tem que ser da paz. Tem que haver paz na família. Tem que ter amor na família. Como o hino sacro, né? Tudo é belo em derredor, com amor no lar. Eu não sei com quem que eu estava falando essa semana, e ele me disse: pastor, eu levo a sério para minha família o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Por quê? Porque quem é casado com crente e quem é crente gosta de ficar em casa. Será como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Eu gosto sempre, João, por que a mãe é videira e os filhos são oliveira? Porque cada filho tem a sua individualidade, sua marca singular. Eis que, como será abençoado o homem que teme o Senhor. E aí vem a bênção que os homens e mulheres aqui, e jovens, pais e filhos, esposos e esposas, devem guardar no coração. Que o Senhor o abençoe desde o Sião. Amém. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Alguns já estão vivendo isso aqui, né? Eu ainda vou viver isso daqui a uns 20 anos, mas os filhos de seus filhos. Beto já está vivendo isso. Manuel está vivendo isso. Filhos dos seus filhos. Aleluia. O crente, amados, me permita assim, é uma aplicação que o Espírito Santo está colocando no meu coração agora, eu tenho de falar. Crente precisa querer ter filho. Se não pode ter filho, é outra história. Mas não querer ter filho, ter ojeriza de filho, ter bronca de filho, dizer a filha é uma desgraça, é pecado, amados, grandíssimo. Porque é bíblico que a bênção de Deus está numa casa que tenha um ou mais filhos. E por fim, Iago, a vida em sociedade é retrato da sua vida com Deus. Não se vive no público algo muito diferente de quem você é no seu privado. Não adianta, amados, um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. É o Boris Becker, aquele tenista que se envolveu com prostitutas. É o Jimmy Swaggart, aquele evangelista abençoado, entre aspas, que depois é descoberto com prostitutas. Não tem como, um dia a máscara cai. É um político ilibado que de repente aparece as suas falcatruas. Não adianta. Sua vida com Deus deve ser levado a sério. Porque você não é muito diferente no público daquilo que você é no seu privado.
Eu quero terminar a última tela falando sobre José. Talvez não tenha um personagem bíblico com tantos desafios para a gente na vida familiar do que José. José era odiado por seus irmãos. Sabe o que é isso? Odiado. Ele foi vendido como escravo. Ele tinha o direito de alimentar no seu coração uma usina de ressentimentos tão grande. E quando ele tivesse uma oportunidade, ele iria se vingar severamente, pesadamente. Mas, amados, quando ele se encontrou ou esteve diante dos seus irmãos, por mais que ele tenha usado aquela brincadeira toda e tal, com o Benjamim, aquela história toda, porque na verdade, aquela brincadeira, no melhor sentido da palavra, foi que José queria ter certeza de que os seus irmãos estavam realmente arrependidos do que haviam feito. José também foi um instrumento de Deus para trazer aos seus irmãos um reconhecimento de que eles haviam de fato planejado o mal. Perdoar, amados, olhe para mim, não é passar também a mãozinha na cabeça e dizer, não foi nada não, estou com o olho roxo, mas não foi nada não, não. José não foi passivo, ele foi pacífico. E ele buscou reconciliação, sim. E eu me emociono até hoje, amados. Eu já ouvi, já preguei essa história em décadas. Quando José disse para os seus irmãos, eu sou José. Como está o meu pai? Queridão, queridona, quando José faz isso e ao final de sua vida diz, olha, vocês intentaram mal, mas Deus transformou o mal em bem, as dores e sombras do seu coração desapareceram. Ele se sentiu aliviado. Tanto é que ele ousa dizer para os seus irmãos, antes da reconciliação, né? Cheguem perto. Qual o parente que você precisa se aproximar e dizer, meu irmão, chega perto de mim. Minha irmã, chega perto de mim. Vamos reconciliar. Vamos deixar o passado passar. Eu sei que o que aconteceu não dá nem para lembrar, não vamos colocar isso em discussão, não. Só vamos viver bem. Só vamos viver aquilo que a palavra de Deus diz. No que depender de vós, tende paz com todos. Abaixe sua cabeça e diga a Deus, o Senhor já me salvou. Eu tenho graciosos privilégios na minha nova vida em Cristo. Mas eu tenho severas responsabilidades. Me ajuda. Me ajuda a trazer a minha fé que está no meu coração, que eu recebi de Deus, para quando eu me relacionar com a minha esposa, para quando eu tratar com meu pai, com meu filho, com meu esposo, que o meu lar seja a extensão da igreja, que eu viva o evangelho como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como filho, como filha. E aí, queridão e queridona, Senhor, que a minha fé chegue no meu ambiente de trabalho. Me ajuda a me portar como alguém que trabalha para o Senhor.
naquele contexto que eu estou vivendo. Me ajuda a discernir qual o tempo, de repente, de eu romper um ciclo de violência, claro. É igual na questão familiar. Eu não estou dizendo para você apanhar e ficar quieta em casa. Deus vai lhe mostrar qual é o ponto que você precisa romper. Mas muitas vezes, amados, ou na maioria das vezes, tem muita insubmissão, tem muita desobediência, tem muita desonestidade, tem muita grosseria que sai de lábios que deveriam apenas glorificar a Deus e honrar e respeitar o próximo. Deus, a nova vida em Cristo tem desdobramentos na vida familiar e na vida na sociedade. Essa foi a temática da mensagem desta noite. Amém. Cristianismo não é algo da cabeça, é algo do coração, mas também das mãos e dos pés. Cristianismo é prático, é relacional. Queremos e precisamos, Deus, sermos autênticos na nossa fé. Ajuda. Filhos aqui, pais aqui, esposas aqui, esposos aqui, empregados aqui, patrões aqui. Eu, como pastor, no trato com as ovelhas, no trato com o pastor, alunos, em relação aos professores, professores, em relação aos alunos. Deus, que a nossa fé seja uma fé provada pelo fogo, ao calor das adversidades, mas que a gente permaneça dando bom testemunho e exalando o bom perfume de Cristo. Amém. No nome de Jesus. Amém.